Olá! Vamos iniciar agora a aula 5, referente ao capítulo 3, Desenho de Serviço, onde estudaremos mais um processo que é cobrado pelo exame ITIL Foundation. Vamos lá! Estudaremos o processo gerenciamento da disponibilidade. Sempre temos que ter em mente que a disponibilidade de um serviço é um aspecto considerado muito crítico para o valor de um serviço. Lembra, a disponibilidade é um dos 4 aspectos da garantia, né? Um serviço, ele poderá ser um serviço importante para o negócio, ele poderá ser um serviço inteligente, repleto de funcionalidades, beleza. Mas ao mesmo tempo isso não vai trazer valor algum para o cliente se ele não entregar a garantia que é esperada pelo cliente. É importante destacar que muitas das insatisfações mais clássicas por parte dos clientes é relacionada à baixa disponibilidade dos serviços. Tanto que lá nos acordos de nível de serviço constam metas de disponibilidade, que vai nortear os provedores de serviço em busca de alcançar essas metas e até mesmo exceder essas metas, né? Então é isso que a gente vai ver durante o estudo do gerenciamento da disponibilidade. Processo muito importante para o seu exame ITIL Foundation. A gente vai começar com alguns conceitos importantes e depois a gente vai explorar o propósito, o escopo e os objetivos. Muito importante que a gente consiga entender a diferença entre disponibilidade de serviço e disponibilidade de componente. Quando a gente fala em componente, a gente pensa sempre em uma coisa que faz parte de uma outra coisa mais complexa. Por exemplo, um switch, ele faz parte ele compõe a infraestrutura de tecnologia da informação. Então ele é parte de uma coisa mais complexa. Uma máquina, um PC, né, um roteador, enfim. A disponibilidade de componente se refere a justamente isso. A disponibilidade e a indisponibilidade do componente em si. Já a disponibilidade do serviço, aí não. Aí já envolve todos os aspectos da disponibilidade e indisponibilidade do serviço, incluindo aí nessa história o impacto da disponibilidade ou não do componente. A disponibilidade do serviço ela é vista de uma forma mais ampla. Disponibilidade do componente envolve os aspectos do componente, da disponibilidade e a indisponibilidade dele. Já a indisponibilidade de serviço já inclui tudo. A disponibilidade ou não do serviço e o impacto da disponibilidade ou não do componente vai exercer sobre o serviço como um todo. Então isso aí é importante destacar, deixar destacado esse conceitozinho que é parte do processo que estamos estudando. Antes de discutirmos o propósito, os objetivos, o escopo do processo, vamos ainda comentar a respeito dos aspectos de disponibilidade. O que acontece? O processo ele realiza um monitoramento, medições, análises e reportes sobre os seguintes aspectos. O primeiro deles que a gente pode comentar é o próprio aspecto da disponibilidade de um serviço, que é medida em porcentagem. Tá? Imagine essa situação. Um serviço 24/7, esse foi o acordado, rodou perfeitamente por 5.020 horas, com somente 2 paradas. A primeira parada, 6 horas para resolver. A segunda, 14 horas para resolver. Então, como que seria calculada a disponibilidade? Detalhe, você não vai precisar decorar isso para o dia da prova. Tá? Isso é somente para mostrar para vocês como é que funciona. O que você tem que lembrar, sim, a disponibilidade é um aspecto que deverá ser considerado para realizar o cálculo de um serviço, a disponibilidade do mesmo. Isso é um aspecto, tá? A própria disponibilidade. Então, como é que foi feito o cálculo? Pegou-se as horas que rodou perfeitamente e subtraiu pelas 2 paradas, pela soma das 2 paradas, né? Então fica 5.020 menos 6 mais 14 dividido pela hora que rodou perfeitamente, 5.020 horas, vezes 100, porque a gente vai calcular isso em porcentagem. Logo, a disponibilidade do serviço em questão é de 99,60%. Né? Que poderia botar o quê? 99,6% de disponibilidade.
Beleza? Então esse é o primeiro aspecto da disponibilidade como um todo que estamos estudando. Chegamos a outro aspecto, a confiabilidade. O que seria a confiabilidade? É o quanto de tempo um serviço ou um componente ou um item de configuração ele consegue rodar sem qualquer interrupção. E ele pode ser reportado como um tempo médio entre incidentes de serviço ou tempo médio entre falhas. Repare aí na tela que como que funciona o tempo médio entre falhas. Pega-se o tempo total que ele rodou sem paradas e subtrai pela soma do tempo que ficou parado, né, pelo downtime, e divide pela quantidade de paradas. Já com relação ao tempo médio entre incidentes de serviço, pega-se o tempo total que ele ficou rodando sem problemas e divide pela quantidade de paradas. Beleza? Chegamos a outro aspecto importante em relação à disponibilidade, que é o que? A mantenibilidade. A mantenibilidade significa o quê? Ela também é conhecida como tempo médio de restauração de um serviço, ou seja, quanto que um serviço, um item de configuração, um componente, ele é rápido entre a restauração ao seu estado normal após uma falha. Houve uma falha, qual é o tempo que ele se recupera ao seu estado normal? Isso é a mantenibilidade. Pega-se o tempo total que ele ficou parado, o tempo indisponível, que no nosso caso é o 6 mais 14, 6 horas mais 14 horas, e divide pela quantidade de paradas. Foram 2 paradas. Isso irá representar 10 horas. Isso é mantenibilidade. O quanto que um serviço, por exemplo, ele consegue, qual é a rapidez que ele consegue se recuperar de quando há a indisponibilidade até a recuperação para o seu estado normal. Isso é mantenibilidade. Chegamos ao último aspecto da disponibilidade, que é a facilidade de manutenção. Facilidade de manutenção é um aspecto da disponibilidade. Por quê? Porque tem a ver com o fornecedor. Às vezes um serviço será necessário um fornecedor, um terceiro, para que seja para a provisão de um determinado serviço. Então, facilidade de manutenção pela ITIL em relação a um aspecto da disponibilidade é a habilidade desse fornecedor terceiro, né, realizar aquilo que está em contrato, que o provedor de serviços dependa dele. Então, esse fornecedor terceiro tem que realizar tudo aquilo que foi estabelecido em contrato. Isso significa facilidade de manutenção. E isso vai incluir os níveis que foram acordados em relação àquilo que a gente já discutiu, de disponibilidade, confiabilidade, mantenibilidade. Isso tudo vai entrar, porque são aspectos da disponibilidade. E isso tudo, essa habilidade que o provedor, que o fornecedor terceiro, a habilidade que ele consegue entregar o que for estabelecido em contrato, significa facilidade de manutenção, incluindo isso em relação aos serviços de suporte ou componentes que esses fornecedores terceiros ofereçam. Beleza? Então isso significa facilidade de manutenção. Vamos comentar um pouco sobre a função vital do negócio, né, ou de negócio. Quando começa-se a desenhar um serviço e começa-se a discutir os requisitos de disponibilidade, tanto o provedor de serviços de TI quanto o negócio, eles devem estar focados na criticalidade que o serviço possui para o negócio, né? Para que o negócio consiga atingir os seus objetivos. Então, oferecer alta disponibilidade para todos os aspectos de um serviço, muitas vezes não é custo justificado. Então, o processo de negócio que o provedor de serviços suporta poderá ser a considerada função vital de negócio. E identificando quais serviços ou partes de um serviço são os mais críticos, é uma decisão do negócio. Imagina, um negócio, o cliente possui um negócio, um comércio eletrônico, né? Possui uma loja virtual. Então, o que acontece? O que seria, por exemplo, uma função vital de negócio? Processar os pagamentos em cartão de crédito, né? Imagina você chegar lá num site e não conseguir comprar um produto. Então aquilo ali é uma função vital de negócio. Agora, imagine uma situação que não seria uma função vital de negócio. Você compra o produto,
Aí aparece aquela opção lá embaixo assim, né? No rodapé do site, não sei. Clientes que compraram esse produto também compraram esse produto. Aquilo ali é um incentivo para que o cliente compre um produto, mas não é uma função vital do negócio. Vital do negócio é assim, conseguir efetuar a compra do cliente, né? O cliente conseguir comprar o produto. E isso é uma função vital de negócio. Entenderam a diferença? Então, uma vez essas funções vitais de negócio já tiverem sido identificadas, já tenham sido identificadas, o desenho do serviço então poderá ser iniciado. Mas sempre é uma decisão do negócio. O que vai ser crítico? Tá? A disponibilidade é um elemento caro. Tá? Então, quando um negócio topar, um negócio fechar, o desenho do serviço irá incluir componentes de alta confiabilidade, se for o caso, se o cliente topar. Não, isso aqui é uma função crítica do negócio, é uma função vital de negócio. Então, deverão ser disponibilizados componentes de alta confiabilidade, desenho resiliente, e focando sempre no mínimo possível ou nenhum downtime, né? Então é isso que nós podemos destacar a respeito das funções vitais de negócio. Chegamos finalmente ao propósito do processo, que é tomar as ações necessárias para cumprir, para entregar aqueles requisitos que estão no acordo de nível de serviço. É isso. Para isso ele vai utilizar os requisitos que poderão ser os requisitos atuais ou os requisitos futuros do negócio. Tudo isso para entregar os requisitos de disponibilidade que foram definidos no acordo de nível de serviço. Atenção total também com relação ao custo, né? As ações de melhoria em relação à disponibilidade, elas possuem um custo associado. Então o processo vai estar verificando isso. Tá? Então o processo ele vai garantir que a entrega da disponibilidade seja priorizada em todas as fases do ciclo de vida do serviço. Tá? Então ele vai atentar-se a isso. A necessidade da entrega contínua da disponibilidade, a priorização disso. Tá? Então o gerenciamento da disponibilidade vai analisar as razões do downtime de um serviço, né? Avaliar o retorno de investimento com relação ao custo-efetividade, né? E etc, etc. Então, qual o propósito? Para que existe esse processo? Para considerar tudo isso, todos esses aspectos da provisão de serviço, para identificar possíveis melhorias na disponibilidade, tudo com relação à disponibilidade. O processo é o propósito do processo. Então, tomar esses passos necessários para entregar esses requisitos de disponibilidade, beleza? Chegamos ao escopo do processo, que vai incluir todo o desenho, a implementação, as medições, o gerenciamento, melhoria dos serviços de TI e da disponibilidade dos componentes relacionados aos serviços. É isso que vai ser a área de atuação do processo, o escopo do processo. Esse processo é iniciado assim que os requisitos de disponibilidade são fechados, são acordados. Isso é finalizado quando o serviço é aposentado ou descontinuado. Então ele é um processo contínuo, incluindo duas atividades-chave: atividades reativas e proativas. As reativas são aquelas que envolvem monitorar eventos, medir eventos, precisa que algo aconteça, né? É uma atividade reativa, há uma reação. Então, é aquelas que envolvem monitorar os eventos, os incidentes, problemas, medir esses eventos, analisar gerenciamento, tá, de todos esses eventos, incidentes, problemas, que estão relacionados, obviamente, à não disponibilidade. Ou seja, o foco é tornar o serviço ainda mais robusto. Tá? Porque houve um evento, vai se medir esse evento, vai se monitorar, vai se analisar em busca de quê? De tornar o serviço mais robusto. Já as atividades proativas, elas já são mais de planejamento, de desenho e melhoria da disponibilidade, ou seja, visando reduzir o tempo de inatividade, o tempo de downtime. Então repare na imagem que a gente vê o quê? Ambas as atividades, né, se relacionando com uma base de dados, né, com um sistema de gerenciamento da disponibilidade. Nesse sistema de gerenciamento de disponibilidade vão estar essas questões, os relatórios de gerenciamento da disponibilidade, o plano de disponibilidade, os critérios para desenho da disponibilidade
E esse sistema de gerenciamento da disponibilidade, ele é parte integrante de um sistema maior, do sistema de gerenciamento do conhecimento de serviço. Beleza, pessoal? Chegamos aos objetivos do processo. Dentre os objetivos que estão listados na sua apostila, certamente merece destaque a produção e a manutenção do plano de disponibilidade. Esse plano, lá estarão detalhados como que os requisitos do negócio, sejam eles atuais ou futuros, eles serão atingidos, serão encontrados. Então, como que o provedor de serviço pretende atingir os objetivos do negócio em relação à disponibilidade? Então, estarão nesse plano. Esse plano é tão importante com relação à disponibilidade que ele considera requisitos para dentro de 12, 24 meses, já de antecedência. Isso para quê? Caso haja necessidade de uma despesa seja necessária, né? Essa despesa, esse novo equipamento, por exemplo, ele precisa ser instalado antes que seja afetada a disponibilidade. Por isso que esse plano ele deve ser revisado regularmente, para tomar conta de quaisquer mudanças no negócio do cliente. E esse plano ele é acordado nas negociações anuais de orçamento. Tá? Então ele é muito importante, a produção e a manutenção desse plano de disponibilidade é um objetivo importantíssimo do processo de gerenciamento da disponibilidade. Outro objetivo que merece também a atenção especial, que poderá cair no seu exame, é garantir que medidas proativas sejam implementadas para melhorar a disponibilidade dos serviços. Atenção também ao custo, né? Esse custo precisa ser justificável. Tá? Então, esses são os dois mais importantes objetivos, podemos dizer assim. Mas vá na sua apostila, leia os objetivos, pega esses objetivos, coloque nas suas próprias palavras, mas esses dois são importantíssimos: o plano da disponibilidade e garantir que medidas proativas sejam implementadas para melhorar a disponibilidade dos serviços. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula.